Qual seria, então, o primeiro passo? O primeiro passo que eu tenho que dar, por onde eu tenho que começar para começar a fazer as questões da maneira correta e atingir 847 pontos em matemática no Enem. Olha só, exatamente isso que eu falei. Você tem que começar a trabalhar, independente do seu nível agora, você tem que pegar questões que estejam no seu nível. E talvez você pense assim, eu estou começando do zero. Não, você não está começando do zero, ninguém está começando do zero. Se você se você sabe contar de 1 até 10, você já está fazendo uma operação de soma. Somando 1 mais 1 que é 2, 2 mais 1 que é 3, 3 mais 1 que é 4 e por aí vai. Então, do zero você não está. Brincadeiras à parte, você tem uma capacidade incrível dentro de você. Você já aprendeu muitas coisas. Só que o que acontece é o seguinte, pode ser que você não tenha levado à consciência tudo isso que você aprendeu. Então é importante que você trabalhe isso. Para você trabalhar, para você conseguir expor tudo aquilo que você sabe e você ainda não conseguiu, para você começar finalmente a fazer as questões do Enem com eficiência, o que você tem que fazer é pegar, primeiro passo, pegar questões contextualizadas no seu nível. Essas questões contextualizadas precisam ser do Enem? Não precisam ser do Enem. Principalmente se você está começando agora, se você está com muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em interpretar. Não precisam ser questões do Enem, precisam ser questões contextualizadas que utilizem o nível do Enem, mas pode ser um nível mais baixo. Já falei isso nesse vídeo. Então é exatamente por aí que você vai começar, para que você vá para o seu próximo nível. E também, não adianta ir, exatamente por isso que não adianta ir fazendo questão contextualizada à torta direito. Tá? E aí, olha só, se você está com muita dificuldade de interpretar questões de matemática, é isso que você tem que fazer. Começar pelas questões mais básicas, questões mais fáceis. Olha só, questões que tenham pouca complexidade. O que é isso? É o que o pessoal chama de matemática básica, que é por onde a gente começa. Soma entre números naturais, né? Soma entre números decimais, frações, sistema de numeração decimal. Começa por aritmética. Mas não caia na tentação de fazer exercício de fixação. Você tem que pegar questões contextualizadas. O que é isso? Marlon, você está falando tanto de questão contextualizada. O que é isso? Questão contextualizada. Questão contextualizada é uma questão que está dentro de um contexto, que as questões do Enem, de matemática do Enem, elas pegam um exemplo da vida real, algo que acontece na realidade, e criam um problema, uma situação, um problema, que você tem que utilizar ferramentas da matemática para resolver essas questões. Então é exatamente isso que você precisa nesse momento, principalmente se você está no começo, tá? Agora, você pegando isso, você vai perceber que rapidamente você vai melhorar, tá? E aí, o que acontece? Qual a grande mágica que acontece nesse momento? A grande mágica é o seguinte, é que cada questão que você fizer vai ser um estímulo para que você faça a próxima. Você está pegando questões no seu nível, você não está pegando aquelas questões mirabolantes e complexas. Então, a probabilidade de que você consiga resolver é maior. E a cada questão que você faz, isso vai te dar um estímulo de fazer a próxima. Então, você vai estar gerando combustível para dar o próximo passo em cada passo que você dá. É exatamente isso que você tem que fazer. É subir essa escada para você conseguir atingir os 847 pontos em matemática no Enem sem que você precise se preocupar com a teoria. Ajuste os exercícios que você está fazendo, o nível dos exercícios que você está fazendo. Não sai fazendo as questões do Enem à torta e direito se você ainda não está preparado para fazer isso. Tá? Agora, como eu já disse, se você estiver no nível mais avançado, comece a fazer, acertando 30, 32, 33 questões em simulados que você faça. Simulados esses que sejam, que realmente sejam simulados que simulem o que você vai encontrar no dia da prova do Enem, né? Simulado é justamente para isso, para simular uma condição que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Se você pega um simulado que traga essas condições para você e com esse simulado você está acertando em torno dessas questões, está na hora de pegar questões médias e difíceis. Porque se você fizer a prova do Enem, tem um monte de questões fáceis. É como um atleta que quer bater o recorde de levantamento de peso lá nas Olimpíadas e fica pegando pezinho fraco. Pezinho mais fraco. Pô, se o cara já é capaz de pegar peso maior, que ele pegue.
E aí se aproxime mais lá da medalha de ouro. É o seu caso. Eu quero que você se aproxime cada vez mais de atingir 847 pontos em matemática do Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. É exatamente isso que você tem que fazer, tá? Você precisa de questões de nível médio e difícil. Agora, olha só. Além disso, você também precisa trabalhar nos conteúdos que você está errando mais. Né? Você que já está acertando maior quantidade de questões, vá lá naqueles conteúdos onde você tem mais dificuldade. Talvez nesses conteúdos que você tenha mais dificuldade, talvez você precise pegar questões que ainda não estejam no nível do Enem. Mas nunca esqueça, questões contextualizadas no estilo do Enem. Por que eu falo tanto de questões contextualizadas? Qual é a principal vantagem de você fazer isso? É o seguinte, quando você trabalha com questões contextualizadas, você trabalha várias coisas, várias estratégias em uma só questão. Olha só, você já trabalha já de cara a interpretação de questão, coisa que exercícios de fixação não pode te dar. Você trabalha o padrão do Enem, o estilo do Enem. Você pode trabalhar o seu tempo, o tempo que você vai demorar para fazer cada uma dessas questões. É bom que você cronometre. E mais um detalhe aqui, ó, que eu tinha até esquecido. Você também trabalha as ferramentas matemáticas. Quando você faz exercício de fixação, a única coisa que você trabalha são as ferramentas matemáticas. Por que não fazer tudo isso junto? Esse é o objetivo de você fazer questões contextualizadas. Esse é o objetivo. Você vai muito mais rápido para chegar lá, tá? Aí você pensa assim, ah, tá bom, mas olha só, eu sempre fui péssimo em matemática. Tenho muita dificuldade, minha base é muito ruim. Será que mesmo assim eu tenho que começar por as questões contextualizadas? Não é bom dar uma olhadinha na teoria antes, não? Justamente por isso que não, é exatamente isso que eu estou falando. Você vai construir a sua base matemática juntamente com a sua capacidade de interpretar questões, juntamente com a sua capacidade de controlar o tempo, juntamente com a sua capacidade de fazer contas mais rápidas. Tudo isso, as questões contextualizadas trazem para você essa possibilidade. Enquanto que questões, exercícios de fixação, exercícios propostos não trazem isso tudo. Então, desde o seu primeiro dia, para que você não chegue lá na frente e diga assim, caramba, eu já sei tudo, mas não consigo aplicar, não consigo fazer questão, comece a trabalhar desse jeito agora, fazendo essas questões contextualizadas, que vão te fazer você mudar de patamar, tá? E existem questões mais fáceis e outras questões mais difíceis. Você precisa adequar o seu nível. E aí, você fica querendo fazer questões de fixação, quando é que você vai trabalhar a interpretação de questões? Que, na verdade, deveria ser o centro da sua preparação. Você vai acabar não trabalhando nunca, vai só quando chegar nas questões do Enem, muito próximo do Enem, aí não vai dar tempo, e aí você vai ter que fazer o Enem de novo, não cai nessa cilada, tá? Então é muito importante você construir tudo isso junto. E você consegue construir tudo isso junto por meio de questões contextualizadas. O que você precisa fazer é ir melhorando questão a questão. Você não vai ficar no mesmo tipo de questão contextualizada. Paulatinamente, você vai aumentando o nível delas e se aproximando de atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. Agora, olha só. Quais são os efeitos colaterais? Quais seriam os efeitos colaterais que estudar por meio de questões contextualizadas geraria para você? Que efeitos colaterais estudar por meio de questões contextualizadas gera? É o seguinte, esses efeitos colaterais, os efeitos colaterais é algo que você não estava esperando e acontece. É justamente você melhorar a sua capacidade de resolver questões, primeiro, em química e física. De cara, isso já vai ser de cara. Você já vai perceber. Trabalhando com esse tipo de questão. Por quê? Porque as questões contextualizadas também, química e física também utilizam questões contextualizadas. Então, além de você estar se aproximando de atingir 847 pontos em matemática Enem, e você não está se preocupando com a teoria por causa disso, você já vai estar automaticamente melhorando em química e física. E além disso, você também vai melhorar em outras matérias. Por que eu digo isso, que você vai melhorar em outras matérias? Pelo seguinte, porque todas as matérias utilizam questões contextualizadas. Mesmo quando você estiver lá em humanas, você vai precisar de questões contextualizadas. E as questões contextualizadas, em matemática, em química e física, elas trazem
mais informações do que você precisa para resolver aquela questão. Então você precisa garimpar as informações, você precisa separar as informações úteis das informações que não são tão úteis. E é exatamente por isso, é exatamente isso que você tem que fazer. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer e utilizar também em outras matérias. Então acredite que você vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Esse é o único tipo de questão que te aproxima de atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria, que são justamente as questões contextualizadas.